Olá tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez e hoje eu trouxe para vocês uma aula tão pedida, tão aguardada que na verdade eu relutei um pouquinho para trazer para vocês, porque na verdade é um conceito muito básico, mas eu vi que muitos alunos acabam tendo dificuldade nessa parte porque é um conceito matemático que é regra de 3. Em especial hoje eu trouxe alguns casos de regra de 3 aplicada especialmente para a aviação civil. Então essa aula é para você que tem dificuldade com matemática básica, tem dificuldade com entender a regra de 3, executar a regra de 3 ou até entender algumas situações onde essa regra de 3 vai ser encaixada aqui dentro da aviação. Vocês vão ver que isso é uma técnica super importante que vale para absolutamente tudo dentro da aviação. Então a gente vai começar do zero. Eu trouxe para vocês regra de 3 aplicada para aviação civil. Se você curtir, não esquece de deixar a curtida aí pra gente, compartilha lá, dá essa força pra gente aí e vamos embora porque a gente vai abranger todo o conceito de regra de 3, a começar pelo princípio, a definição teórica do que é a nossa regra de 3. E pessoal, regra de 3 basicamente no seu conceito, na sua definição, é uma técnica da matemática onde a gente vai partir de uma referência para que eu consiga encontrar, eu preciso ali de 3 valores básicos, por isso regra de 3 valores que se acompanhem proporcionalmente para que eu possa então chegar a um quarto resultado a partir desses 3 valores. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma referência inicial com uma determinada medida e com essa referência inicial, comparando uma coisa com a outra e querendo saber um terceiro valor, eu encontro um quarto resultado. Basicamente, essa seria a nossa definição de regra de 3. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, para ficar bem fácil de ilustrar, um exemplo nível 1, nível básico aí, que é o seguinte. Aqui está o nosso comandantinho aqui, ele está ali querendo embarcar na aeronave dele e ao fazer aqui o seu percurso até o avião, ele viu que ele deu ali 10 passos, então ele contou 10 passos até a aeronave. Quer dizer que para ir até a aeronave, ele teve que dar 10 passos, ok? Isso já é uma proporção, já é uma referência inicial. Qual é essa referência inicial? A referência é o seguinte, eu tenho que ir até o avião. Quantos passos eu preciso dar? Bom, então para dar uma ida no avião, eu vou ter que dar 10 passos, tá bom? Então, bem simples entender isso aqui, não é? Esse é o meu ponto de partida da regra de 3. Eu tenho uma unidade qualquer, que é a ida no caso aqui, e para realizar essa ida eu preciso de 10 passos. Então, baseado nisso, eu consigo calcular quantas idas forem necessárias, tá? Desconsiderando ida e volta, tá? Vou pensar só em ida aqui para o problema não ficar fisicamente incorreto. Então, vamos pensar assim, ó. Se para ir no avião uma vez, uma ida, eu vou gastar 10 passos, então se eu quiser ir lá 2 vezes, eu vou gastar quantos passos? Ou você pode armar isso do jeito que ficar melhor para você. Então, observaram que é um princípio bem simples, né? Se você tem facilidade com regra de 3, fica tranquilo que aqui tá fácil para você. Segura lá para o final que eu vou trazer alguns exercícios, de repente você exercita ali, exercícios mais avançados. Por enquanto eu vou explicar bem o conceitual mesmo. Então, olha, é óbvio que se eu vou no avião e dou 10 passos, se eu tiver que ir de novo, ou seja, uma segunda vez, eu vou dar mais 10 passos, portanto vão ser 20 passos no total que eu dei. E assim você pode brincar com a sua regra de 3. Qual é o ponto-chave da sua regra de 3? Qual é o princípio básico da regra de 3? É que você coloque sempre, aí a forma correta de você fazer, unidade embaixo de unidade. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho uma ida 10 passos, eu posso encontrar quantos passos com tantas idas, sempre a mesma unidade embaixo da mesma unidade. Então você sempre vai dispor as coisas dessa seguinte forma, tá? Então, matematicamente, o que a gente faz? Dispõe unidade embaixo de unidade e daí a gente vai fazer o seguinte, eu vou encontrar o x, e para encontrar o x, é óbvio, já ficou claro, se uma ida é 10, 2 idas é 20, mas matematicamente como que a gente faz isso? Você vai multiplicar cruzado,
Então você vai pegar os dois números que você tem e multiplicar cruzado. Você não vai multiplicar um com o x, porque o x não é um número, então segura o x porque ele vai ser o resultado. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar onde você tiver números cruzados. No nosso caso é 2, então, vezes 10. E 2 vezes 10 é 20. E aí a segunda parte da técnica é dividir esse valor que eu encontrei da multiplicação cruzada pelo número que restou. Então eu multiplico o cruzado e divido pelo número restante. Ou seja, 2 vezes 10, 20, dividido por 1, 20. Então eu encontrei 20 passos dados até a aeronave se eu quiser fazer esse percurso duas vezes. Ó. 10 passos mais 10 passos duas vezes, 20 passos. Tranquilo. Aparentemente bem fácil, né? E é fácil assim mesmo. É só isso, pessoal. E aí a gente vai destrinchar isso aqui para outras situações. Basicamente, se você entendeu isso, não tem muito problema. É só executar e treinar até você conseguir chegar ao êxito, chegar ao seu resultado final, ao seu entendimento total, treinando tudo que é situação, treinando tudo que é pegadinha. Tem questões de ANAC que vão ser só regra de 3, fácil desse jeito. Tem outras que vão fazer você aplicar 3 ou 4 regras de 3. Então vamos fazer alguns exemplos aí pra gente treinar, tá bom? Então foram 20 passos porque eu multiplico o cruzado, unidade embaixo de unidade e divido pelo que restou. Isso vai dar o meu resultado. Vamos avançar aqui então? Aqui eu tenho um exercício clássico de ANAC que ele fala assim, ó. Uma aeronave Cessna 182 decola de uma cidade com elevação 2.000 pés e realiza subida até o FL 080, ou seja, eu vou decolar de 2.000 pés e vou subir até 8.000 pés, tá bom? Eu vou pedir para vocês que querem treinar, pausem o vídeo, tenta fazer e fala aí se você acertou. Fala nos comentários, acertei todas ou errei essa por isso. Fala aí porque que você errou pra gente, bora ver se você tá bem treinado com a regra de 3 mesmo. Eu vou subir até o nível 080. Portanto, considerando a razão de subida de 500 pés por minuto, qual será o tempo de subida? Muitas vezes os alunos eles também já sabem fazer a regra de 3, mas acabam não interpretando a matéria ou não interpretando o assunto e acabam travando na interpretação do texto. Então é isso que eu vou ajudar vocês a fluir hoje também. Então bora lá diretão entender o que está acontecendo. Primeira coisa, eu tenho aqui o que a gente chama de quantidade de subida. Esse é um ponto para ficar ligado, porque eu vou subir de 2.000 pés até 8.000 pés. Eu não vou sair... Quanto eu vou subir? Eu não vou subir 8.000 pés porque eu não saí do zero, eu saí de 2. De 2 para 8, eu tenho o que a gente chama de quantidade de subida, QS. Eu tenho uma quantidade de subida de 6.000 pés. Tá? Então, de 2.000 pés para 8.000 pés, a quantidade de subida são 6.000 pés. Tá bom? Isso é quanto eu vou subir partindo de 2 indo até 8. Esse é um primeiro dado. O segundo dado é só destrinchar a regra de 3. Qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é que a minha aeronave sobe 500 pés por minuto. Isso quer dizer que a minha aeronave sobe 500 pés em 1 minuto. Logo, você vai colocar unidade embaixo de unidade, igual a gente falou ali. O que eu vou fazer? Vou colocar 6.000 pés, que é a unidade que eu tenho embaixo do 500, e vou achar o x multiplicando o cruzado. Como que eu vou fazer isso? Multiplica número por número, ou seja, 6.000 vezes 1, multiplica cruzado. 6.000 vezes 1 é 6.000, faz na calculadora. Divide isso pelo número que restou. 6.000 dividido por 500, você vai achar então 12 na unidade, embaixo de unidade. Então que unidade era essa? Minutos. Portanto, a minha aeronave vai levar nessa subida 12 minutos. Tá bom? Então, única pegadinha aqui era você, né, basicamente achar que sobe 8.000. Muitos alunos acabam errando isso aqui por passar despercebido. Eles até entendem, mas deixa passar despercebido. Então, muito cuidado com isso aí. Vou pedir para vocês fazerem cada um dos exercícios. Vai treinando, vai falando aí. Fala se você gabaritou aí a listinha nossa, porque a gente vai passar por pelo menos mais alguns aqui. Então, vamos lá direto. Exercitando a regra de 3. Vamos para mais um exercício. Essa aqui, inclusive, é de ANAC. Só que na ANAC ele ainda dá mais um complicador nela que eu vou até explicar para vocês no final. Ele fala exatamente assim lá na prova da ANAC.
Uma aeronave consome 23 litros em 50 minutos. O que isso quer dizer? Que esse já é o meu ponto de partida. Eu estou afirmando, eu gastei 23 litros em 50 minutos. Quanto a aeronave vai consumir, então? Em 13 minutos. Ponto de partida, 23 litros eu gastei em 50 minutos. Então, quantos litros eu vou gastar em 13 minutos? Você vai fazer o quê? Vai multiplicar cruzado. Deixa eu mostrar para vocês na calculadora essa aqui, ó. Eu vou multiplicar cruzado quem? 13 com 23, que são os números que estão atravessados. Ó, 50 é com x, não é número cruzado. Então, multiplica cruzado. 13 vezes 23. Você vai achar 299. E aí divide pelo número que restou, que foi o 50. Então, você vai dividir esse valor por 50. Vai chegar, então, em 5,98 litros. Fácil desse jeito, é só isso, regra de 3. É muito importante regra de 3 para tudo na sua vida. Você sabe fazer consumo do seu carro, consumo do seu avião, combustível que você vai gastar, tudo é baseado, tempo de voo que você vai estimar em voo, tudo baseado somente na regra de 3. Quem eventualmente já viu essa pergunta na prova da ANAC, sabe que ele cai ainda nas alternativas. Aqui eu fiz mais simples, mas na alternativa ele dá os resultados todos em galão, que é uma unidade que a gente usa muito na aviação, galão americano, tá? Então o galão americano, os resultados em galão americano, quanto vai dar? Converte isso aqui para galão americano para mim. Tem que ter o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Saber que um galão americano, vamos pôr aqui, ó, um galão são 3,78 litros aproximadamente. Então, se eu tenho essa quantidade de litros, unidade embaixo de unidade, eu vou colocar 5,98 embaixo do 3,78 e vou achar um resultado X em galão. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado 5,98 vezes 1 e dividir por 3,78, que vai dar 5,98 dividido por 3,78, 1,58 galões americanos. A resposta na prova da ANAC via de gabarito é 1,6. Então deu 1,58, 1,98, não lembro agora, mas a resposta lá 1,6 galões americanos. Se você já viu essa pergunta, deixa no comentário pra gente aí, tá bom? Vamos fazer mais uma, pessoal, sempre avançando. Dados os seguintes tópicos aqui para o nosso desenvolvimento de um planejamento de voo. Olha, essa aqui é mais avançado um pouquinho, já é um planejamento real de voo. Calculei a minha rota de A para B e encontrei 300 milhas, tá? Então, ó, 300 milhas é a distância de A para B. A velocidade média de cruzeiro da aeronave, 120 nós. Então tá aqui, ó, 120 nós. E a minha aeronave gasta 10 galões por hora. Considerando apenas o voo direto, sem reserva, sem regra adicional, porque se eu fosse botar regulamento no meio aqui ia ficar mais complexo, né? Qual combustível deve ser abastecido para realizar esse voo? Bom, tenta fazer aí, fala se você acertou essa que está um pouquinho mais avançada. Então vai lá, manda pra gente aí se você acertou. Bom, vamos lá. Aqui o primeiro ponto de partida, a minha aeronave ela voa 120 nós. O que isso quer dizer? Que se a minha aeronave voa 120 nós, o que é o nó? É a milha náutica por hora. Então quer dizer que a minha aeronave voa 120 milhas náuticas por hora. Vou pôr 60 minutos para ficar mais fácil de trabalhar. Minuto é mais fácil do que a hora para trabalhar, mas você pode usar a hora também se quiser. A hora vai dar resultado quebrado, provavelmente, né? Bom, se a minha aeronave voa 120 milhas por hora, então, para voar 300 milhas, que é a distância dessa rota aqui, ó, ela vai levar quanto tempo? Para saber quanto eu vou gastar e, consequentemente, quanto eu preciso abastecer, eu preciso saber qual é o tempo que eu vou ficar voando. Porque o nosso gasto é por hora, galão por hora. Eu não sei o tempo de voo ainda, mas eu sei a velocidade, sei a distância. Com velocidade e distância, eu acho o tempo de voo. 300 vezes 60 dividido por 120. Multiplica cruzado e divide pelo que sobrou. Isso vai dar 150 minutos. Dantas, precisa converter para hora e minuto? Não. Você sabe que 150 minutos são 2 horas e meia, né? 60, 120
mais 30, 150, então 2 horas e 30 minutos. Não precisa, como a gente está trabalhando tudo em minuto, deixa em minutinho aí mesmo, não tem problema. Lá no final, se precisar, a gente converte. E agora? Agora eu vou no segundo ponto de partida, que é a minha aeronave gasta 10 galões por hora. Então quer dizer que ela gasta 10 galões em 60 minutos. E nesses 150 minutos, quanto ela vai gastar? Multiplica cruzado, 150 vezes 10 e divide por 60, que você vai achar um resultado de 25 galões. Então você vai fazer 150 vezes 10 e divide por 60, vai encontrar 25 galões. Esse é o combustível que eu preciso abastecer para fazer esse meu voo, desprezando as outras partes do regulamento, que seria uma reserva, uma alternativa. Esse seria o combustível abastecido para voar de A para B. Muito fácil, né, pessoal? Muito útil também. Deu para ver que a regra de 3 é muito importante. Como é que eu vou saber quanto eu abasteço para ir de um lugar para o outro se eu não sei fazer essa regra de 3, se eu não sei calcular quanto eu vou chegar no lugar, quanto o meu avião consome? Tudo isso é regra de 3 aplicada para a aviação. Vamos fazer um último exercício aqui? Vai lá, tenta fazer esse aqui pra gente. Ao acionar os motores na cidade de São Paulo, o piloto de um jato de pequeno porte observa a leitura nos painéis de 700 galões americanos. Então, o cara, antes de dar partida, viu que tinha 700 ml. Deu partida, tinha 700 ml, ó, 700 galões americanos. Depois isso eram, deixa eu destacar para vocês aqui, ó, isso eram às 10h15, ou seja, 10h15 da manhã ele deu partida no motor e tinha 700 galões. Começou a consumir, correto? Correto, começou a gastar. Dei partida, tinha isso abastecido, começou a gastar. Quando o cara pousa lá em Curitiba, desliga os motores, ou seja, terminou todo o procedimento, ele bate o olhar dele no relógio, são 11h32. E tinham ainda 480 galões remanescentes nos tanques. Qual foi o consumo horário médio dessa aeronave baseado nesses dados? Consegue fazer essa questão? Às vezes o aluno não consegue porque não consegue decifrar os termos. Então, vai observando a minha leitura, vai pausando o vídeo. Se você não entende o começo, tenta ver o que eu vou falar e pausa e tenta fazer e vai tentando. Depois você refaz tudo aí, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida aqui é eu entender que o meu voo teve quanto tempo, como um todo, desde o acionamento até o corte. Bom, eu acionei os motores 10h15 e eu cortei às 11h32. Fazendo uma diminuição simples do maior para o menor, que é do corte até o acionamento, eu obtenho então que meu voo foi de 1 hora e 17 minutos. O voo como um todo, desde o acionamento até o corte dos motores, que era quando estava gastando combustível. Consequentemente, quanto eu estou rodando ali, né? Quanto eu estou fazendo girar de gasto de combustível. Né? Então, 1 hora e 17 minutos com combustível gastando, do acionamento ao corte dos motores. Beleza. Vamos converter isso para minuto, porque a gente já viu que na regra de 3 é uma unidade e outra unidade. Então, eu não posso colocar hora, minuto e mais outra unidade. Eu tenho que colocar horas, litros gastos ou minutos e litros gastos. Como eu disse que minutos é melhor de trabalhar, vamos então para o cálculo de minutos. Então, 1 hora são 60 minutos. Então eu vou tirar 60 minutos daqui e mais 17 que eu já tinha na unidade correta, totalizando então 77 minutos de voo. Esse foi o tempo total do meu motor funcionando, gastando combustível. E aí eu vou encontrar o ponto de partida. Se o meu motor gastou em 77 minutos rodando, ele gastou quanto? Bom, quando eu acionei eu tinha 700 galões. Agora que eu cortei, eu tenho 480. Então, essa diferença de 700 para 480 é o que a gente chama de combustível gasto. Então, olha só, eu abasteci 700, sobrou 480. A diferença entre esses dois é quanto eu gastei, o que a gente chama lá na navegação IFR de CG, de combustível gasto. Esses termos em si a gente não usa muito no piloto privado, mas é importante saber, tá? Combustível gasto, 220 galões americanos. Logo, eu já tenho o meu ponto de partida da regra de 3. Ora, eu gastei 77 minutos de tempo e gastei 220 galões americanos de combustível.
Qual foi o consumo horário médio? Quanto eu gastei por hora? Qual foi o consumo médio dessa aeronave? Se eu não quero saber o consumo horário, horário é por hora. Em uma hora eu tenho 60 minutos. Eu vou achar quanto eu gastei em média em 60 minutos. Multiplica cruzado, então a gente vai fazer a clássica multiplicação cruzada aqui de 60 vezes 220 e vou dividir pelo número que restou, que é o 77. Multiplica cruzado, divide pelo que sobrou. Muito fácil, pessoal. Então você vai fazer essa multiplicação cruzada, dividir, deu 171 galões,4 por hora, por 60 minutos. Então esse foi o consumo médio dessa aeronave. Um consumo aí parecido com de um jato mesmo de pequeno porte, aí de um, sei lá, de um Citation, de um Citation 2, ali alguma coisa por aí, tá bom? Então, assim a gente trabalha a regra de 3 na aviação. Super importante você treinar todo tipo de consumo, exercitar a regra de 3. Quando você quer saber quanto o seu carro gastou por litro, tá? Tem até mais um aqui, ó. Vamos fazer mais um. Quando você quer saber quanto o seu carro gastou, você exercita a regra de 3. Fala, ó, eu abasteci, né? Eu abasteci e coube no meu carro, sei lá, coube 20 litros de combustível no meu carro. E eu vi no odômetro lá que eu rodei, sei lá, rodei 240 quilômetros. Então, quantos quilômetros o meu carro está fazendo por litro? Então você vai fazer o quê? 240 dividido por 20. Você vai achar que o seu carro está fazendo, ó, 240 dividido por 20, está fazendo 12 km por litro. Regra de 3, super importante para tudo na sua vida. Então não deixa de usar isso aí. Vamos tentar fazer essa terceira aqui juntos, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma aeronave decola do nível do mar, última aqui, tá? Então a nossa aeronave decola do nível do mar e sobe até 14 mil pés. Esse de novo é um exercício de subida, né? Então a gente tem um dado de partida aqui. Eu decolo do nível do mar e vou subir até 14 mil pés. Aqui eu tenho a minha razão de subida de 700 pés por minuto e ele está pagando também a velocidade média na subida de 130 nós. Quando eu completar a subida, quanto eu vou ter me afastado da decolagem? Vai lá, você que já dominou aí, tenta fazer e diz pra gente que esse aqui é o último. Tenta fazer aí e fala pra gente se você gabaritou todos os exercícios e se não, por quê? Tá? Então deixa aí pra gente. Seguinte, pessoal, aqui eu tenho que partir de alguns dados, olha só. Primeira coisa, a minha razão de subida. Tá? Eu vou desenhar esse perfil. Esse é um perfil que vocês vão desenhar muito, em especial lá no curso de piloto comercial. Ó, você decola daqui, você vai executar uma subida. Lá no nosso piloto privado, para quem está no PPA, você vai ver que a gente estuda em teoria de voo a velocidade vertical, que é quanto eu ganho em pés por minuto, e eu tenho também a velocidade horizontal, que é quanto eu estou me deslocando horizontalmente, que é o que o nosso velocímetro está pagando, ou até mais corretamente, a velocidade de solo, né? Basicamente, que a gente vai ter como referência. Aqui, ele já está dando todos os dados médios, então ele está falando, ó, a minha aeronave sobe 700 pés por minuto e ela se desloca 130 nós, que é a velocidade horizontal. Logo eu já tenho a subida toda pronta, é só saber destrinchar isso na sua regra de 3. Então, ó, se a minha aeronave sobe 700 pés em 1 minuto, como eu decolei do nível do mar de 0, eu vou subir 14 mil pés. E para subir 14 mil pés eu vou levar X. Você vai multiplicar 14 mil vezes 1 e dividir por 700. E você vai obter 20 minutos de tempo de subida. Observem que a razão de subida não depende da velocidade horizontal. Se o cara aplica 700 pés por minuto, quer dizer que cada 1 minuto ele vai ganhar 700 pés. E para subir os 14 mil pés, ele vai demorar 20 minutos. Tá? Então, ó, ele vai sair daqui e vai chegar lá no nível de cruzeiro em 20 minutos. Agora, o que eu preciso saber? Esses 20 minutos eu posso chegar aqui ou eu posso estar mais lá na frente. Isso já depende da velocidade horizontal.
Baseado nesses 20 minutos é onde eu vou aplicar agora a segunda regra de 3, que é: se a minha velocidade de subida média é de 130 nós, quer dizer que eu subo 130 milhas náuticas por hora. Portanto, quantas milhas eu vou ter me afastado do lugar que eu decolei quando passarem 20 minutos, quando eu completar a minha subida? De novo, você multiplica cruzado, 20 vezes 130, divide por 60 e daí você vai achar o resultado de 43 milhas náuticas. Na verdade vai dar um valor quebrado, 43 e alguma coisa, 42 e alguma coisa. Você pode arredondar, não tem problema, porque a distância em milhas aí não tem muito problema, tá? Então, arredondei 43 milhas, matamos mais um exercício super importante. Tá bom, pessoal? Então, ó, essa foi uma aula que vocês me pediram muito, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido. Deixa no comentário, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, ó, aqui tá o Insta lá, tá? Mandem nas sugestões aí o que vocês querem que a gente fale, material de PP, de PC, de PLA, do que precisar, a gente faz aí pra vocês, tá bom? Valeu todo mundo que participou. Tá aqui o Comandante Dantas na escuta.